Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje nossa convidada é a Andrea Martins. Ela é formada em Engenharia Ambiental e Marketing, especialista em Sistema de Gestão Integrada e ela é engenheira ambiental na Sociedade Brasileira Caminho de Damasco. Seja bem-vinda, Andrea. Obrigada, Ricardo, Bianca, pelo convite. É um prazer vir aqui falar com vocês a respeito do meio ambiente e saúde. Bacana, o prazer é todo nosso. E, Andréia, vou começar com uma pergunta, acho que bem básica, que todo mundo, né? Acredito que o ouvinte aqui, ele gostaria de saber. O que que faz uma engenheira ambiental na saúde? Bianca, essa é uma pergunta que eu escuto de inúmeras pessoas, tá? Quando eu falo, eu sou engenheira ambiental e eu trabalho na área da saúde, as pessoas falam, mas um engenheiro num hospital, engenheiro ambiental? Eu imaginava que você cuidava de árvores, coisas do tipo. E aí eu sempre tenho que dar essa explicação aqui, trazer um pouco mais de contextualização. Então, um engenheiro ambiental, dentro do ambiente de saúde, ele acaba olhando muito para a questão de consumo de energia, consumo de água, geração de resíduos. Pode não parecer, mas um ambiente hospitalar ele é intensivo em consumo de recurso natural, principalmente quando a gente pensa em atendimento. Quando a gente olha para esse cenário brasileiro, as pessoas elas não têm muito hábito de ter uma postura mais na verdade, tem o hábito de ter uma postura mais reativa ao cuidado da saúde, né, e não preventiva. Então, quando a gente vai cuidar da saúde de uma forma reativa, a gente acaba consumindo muito mais recurso, porque talvez aquilo que lá no começo era uma dorzinha se torna uma coisa um pouco maior e que exige um consumo maior de recurso. Então, tanto de recurso material, dos próprios materiais de saúde, quanto uma internação que acaba consumindo mais energia, consumindo mais água, gerando mais resíduo também. Então, na mesma via que a saúde cuida das pessoas, ela também acaba agredindo um pouco o meio ambiente para o cuidado dessas pessoas. Andréa, e aí, então, nesse cenário, quais que acabam sendo os maiores desafios? Porque se a pessoa está internada, vai gastar mais energia, não tem o que fazer, né? Tem que manter essa pessoa e preservar a vida dela. Mas e como superar esses desafios? Quais são os desafios e como superar esses desafios? Ricardo, quando a gente fala de desafios ambientais dentro da saúde, a gente fala de dois cenários, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Então, eu vou começar com o de fora para dentro, e depois a gente vai olhar o nosso impacto no meio. É, quando a gente atende um paciente, normalmente ele vem de um meio, né? Então, a gente está exposto todo dia à poluição do ar, à poluição do solo, à poluição sonora, falta de saneamento básico, alguns riscos químicos e biológicos no nosso dia a dia. Então, tudo isso faz com que as pessoas, né, a população em geral, eu, você, os nossos pacientes aí que passam pelas nossas unidades, estarem submetidos constantemente a mudanças ambientais que afetam a saúde. Hoje a gente vive num ambiente onde as pessoas estão cada vez mais tendo problemas de saúde crônicos, né? Quem não conhece alguém que tem um problema respiratório, uma rinite, que tem um sinusite, e esse tipo de doença, em algum momento, acaba levando o paciente para um atendimento médico. Então, esse é o primeiro desafio, né? É a gente conseguir olhar para fora em políticas públicas, né? O Estado, o governo, conseguir olhar de uma maneira que consiga trabalhar para criar medidas mesmo para reduzir isso. Hoje a gente já tem aí algumas políticas públicas, o próprio município, em nível. O Estado também, em nível político, né, a gente diz, eles trabalham aí com Race to Zero, que é uma medida de começar a olhar para o gerenciamento de emissões de gases carbônicos na atmosfera e tratar isso de alguma maneira, a partir da mensuração, conseguir reduzir a emissão. E aí isso já alivia um pouco essa questão da saúde em si. E aí essas pessoas elas vão ser atendidas pela gente. Quando essas pessoas elas chegam no ambiente de saúde, o que acaba acontecendo? É, a gente gera esse monte de resíduos, consome essa energia. Então, hoje, o que a gente faz é, poxa, vou dispensar uma medicação. A gente recebe uma medicação, né? Normalmente, esse pacote ele já vem dos nossos contratos. Então, a gente recebe a medicação. Como eu faço para que essa medicação ela seja dispensada e ela não vença, né? A gente não acabe perdendo isso, se tornando resíduo dentro da unidade. A gente faz uma gestão de estoque. É,
Eu tenho um volume excessivo de resíduos, não tem como eu evitar a geração, como você mesmo disse. Então, o que que eu posso fazer agora que eu já gerei? Eu vou pegar esse resíduo e vou criar um plano de gerenciamento em cima dele e vou descartar da maneira mais adequada. Então, aquilo que for possível de ser reaproveitado, a gente vai reaproveitar. Aquilo que for possível de ser vendido, a gente vai vender. Aquilo que for possível de reinserir na cadeia, a gente vai reinserir. Então, assim, a gente trabalha sempre com a não geração. Mas se é impossível não gerar, a gente vai descartar adequadamente e a partir desse descarte a gente vai passar por um tratamento aquilo que precisa, a gente vai encaminhar para um aterro sanitário aquele tipo de resíduo que precisa. Quando a gente fala de consumo de água, por exemplo, a gente vai orientar as equipes, né, a não consumir abusivamente do recurso, a mesma coisa a água. Por exemplo, a gente não precisa deixar nosso computador ligado, a luz ligada de uma sala que a gente não está presente. Então, a gente consegue fazer essas orientações, inclusive, elas não servem somente para o nosso ambiente de trabalho, né? Elas servem para o nosso dia a dia fora do trabalho. Então, e aí você me pergunta, como lidar com esse desafio? Eu acho que o lidar com o desafio, ele está diretamente ligado à educação ambiental. Educar as pessoas. Nós, em geral, né? Eu, você, a Bianca e a grande maioria dos nossos pacientes, a gente não foi educado ambientalmente na escola. Isso é um assunto super recente, né? Tem 10 anos para cá que as pessoas estão com um olhar cada vez mais focado no meio ambiente. Então, a ideia é educar. Então, não é para as pessoas, nem os nossos colaboradores, nem os pacientes verem isso como um trabalho a mais, mas como algo que já faz parte do dia a dia. Então, um grande desafio é trazer esse tema que parece que está muito distante para a realidade do colaborador. E você É uma conseguir. reeducação, né, Andréia? Desculpa. É uma reeducação, Isso é uma literalmente. reeducação, na verdade, né? Porque eles vieram de um modelo mais. Aliás, um modelo que não olhava para o meio ambiente, agora a gente passa a olhar, né? Então, é de fato conseguir colocar isso no dia a dia, não como um assunto que está muito distante da realidade, mas algo que a gente vivencia todos os dias e a gente consegue sim aplicar. Então, acho que é isso. E adequar, claro, sempre a linguagem aos diferentes tipos de público, né? Se for fazer uma ação para o paciente é uma coisa, se for fazer uma ação para o colaborador é outra, e dentro do próprio corpo de colaboradores, a gente tem aí diferentes níveis de educação, então a gente precisa olhar para a necessidade de cada um, para que nada se torne impossível, né? A gente consiga fazer com que essas pessoas acessem a informação ali dentro do seu nível de educação. E, Andréia, pegando o gancho um pouquinho de tudo que você está explicando para nós, qual que é a devida importância sobre o descarte adequado de produtos químicos, medicamentos vencidos, materiais que são potencialmente perigosos aí nas unidades de saúde? Hoje, quando a gente fala de resíduo perigoso químico, a maioria das nossas unidades, elas têm em grande volume o resíduo medicamentoso. A gente segue o que está descrito na legislação. Normalmente, a gente olha para a RDC 222, que é a que trabalha com gerenciamento de resíduos. Depois, a gente vai restringindo um pouco para a CVS 21, que trata também a respeito dos resíduos perigosos medicamentosos. Então, a ideia é atender ao que está descrito na legislação e olhar para a tratativa do município. Um exemplo, aqui em São Paulo, quem coleta esse resíduo é a própria prefeitura de São Paulo. Então, a gente segue a orientação que é dada pela concessionária a respeito disso. Então, às vezes a gente acessa essas pessoas, tem dúvida, coisas do tipo, mas hoje as unidades elas têm autonomia suficiente para tratar desses resíduos, do fluxo desses resíduos internamente, né? As nossas farmácias já cuidam disso. Quando é um resíduo que é de manutenção, se não tiver dentro de um contrato do prestador o destino desse resíduo, eu acesso a FISP, que é a ficha que diz ali o que contém naquele material, para a gente ver se ele é tóxico, se ele é corrosivo, e a partir da periculosidade que está ali atrelada, a gente dá um destino final. Nem sempre o nosso fornecedor que é contratado pela prefeitura, ele está apto a receber esse resíduo. Então, a gente faz uma análise
Porque as pessoas acham que por eu ser engenheiro ambiental, se elas falarem assim para mim, André, eu tenho um químico X aqui, eu vou saber o que fazer com ele. Não é bem assim, eu vou olhar para a ficha, eu vou entender qual é o descarte, às vezes eu tenho que entrar em contato com o fabricante, às vezes é o próprio fabricante que vem e faz a recolha desse material. Então, assim, é um universo bastante complexo. Então, vai depender muito do tipo de resíduo, e aí a gente vai dar o destino final, mas sempre de uma maneira muito criteriosa, olhando para os componentes ali da formulação desse material. André, aí é complexo mesmo. Então, para simplificar, para trazer um pouco de esclarecimento a respeito do que a gente está falando, o que são esses resíduos, né? Sei lá, vulgarmente eu posso chamar de lixo, né? O que é? Então, quer dizer, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Vai ser aplicada uma injeção, tem aquele frasco de vidro. Isso é um resíduo. Que outros resíduos existem? É muito complexo mesmo, Ricardo, esse tema, porque quando a gente olha para o resíduo de saúde, a gente divide isso aí em 5 grandes grupos. Dentro das nossas unidades hoje, a gente só não tem o grupo C, que é de resíduo radioativo, que a gente não faz nenhum tipo de tratamento nesse nível, mas a gente vai sempre olhar, a grande ideia é olhar para o que contaminou esse material. Então, o grupo A são resíduos contaminados por material biológico. Então, teve contato com sangue, com secreção, coisas do tipo, é um resíduo de grupo A. Você deu o exemplo do frasco de vacina. Ele é um resíduo do grupo E, que é pérfuro cortante, mas contaminado com biológico. Então, é bastante complexo isso, por quê? Porque a vacina ela tem ali um vírus atenuado, então ela não pode ser descartada de qualquer forma. Então, às vezes as pessoas pensam, só porque é vidro, já usou o conteúdo, posso descartar aqui. Um frasco de medicamento, ele é um resíduo do grupo B. Então, o que acontece? Esse mesmo frasco, porque normalmente as ampolas elas são similares, um Uhum. frasco de medicamento ele não vai ser descartado como lá no grupo que foi contaminado com biológico, ele vai ser descartado no grupo B, que são os químicos. Então, contaminou com químico, é grupo B. Então, descartei meu medicamento, devolvi meu medicamento lá no postinho. Esse medicamento ele vai ser tratado como resíduo do grupo B. Existe o grupo D comum, que eu costumo dizer que é o resíduo da nossa casa. Por isso ele é chamado de comum. Então, se você tem muita dúvida, o que descartar ali no resíduo do grupo D, pensa, o que eu descarto na minha casa? Então, esse resíduo ele vai estar ali. Então, é um resto de comida misturado com papel, com coisas do tipo, resíduo de banheiro, absorvente, fralda, vômito. A gente costuma dizer que tudo que teve contato com o paciente dentro de um hospital, as pessoas começam a ficar desesperadas e querer descartar como resíduo infectante, mas nem tudo gerado dentro do hospital é infectante. Inclusive, é importante até dizer que a grande parte do resíduo que os hospitais geram é um resíduo comum, é um resíduo de casa. E, por exemplo, um paciente acamado que usa fralda, as pessoas às vezes elas ficam apavoradas e querem descartar essa fralda como resíduo infectante. Mas E é um não é? resíduo, não, é um resíduo comum. Porque dentro da nossa casa, se eu tiver acamada, por exemplo, eu vou gerar esse resíduo. A gente gera um resíduo de banheiro na nossa casa, né? Então, isso a gente sempre tem que se voltar para esse tipo de pensamento. E aí Sim. a gente tem o grupo A, que são os contatos aí com sangue e secreção em geral, e aí a gente pode falar de um algodão com grande volume de sangue, a gente pode falar poxa, qualquer coisa que tenha tido um volume um contato com um volume grande de O secreção. Andréia, só pegando. E sobre o resíduo, um exemplo que às vezes eu presenciei já em várias unidades que eu acabo circulando, sobre o resíduo de uso de quem tem diabetes. Ele é qual? Ele se encaixa em qual? Esse, No esse A? resíduo, ele se encaixa no grupo E, que E? são os resíduos pérfuro-cortantes. Então, Hum. assim, claro, é até bom você falar isso, Bianca, porque eu falo assim, todo resíduo que a gente gera na nossa casa, né? O diabético, ele gera esse material na casa É. dele, mas ele já é orientado na sua unidade básica de saúde de referência, que ele deve devolver esse resíduo Perfeito. para a unidade. Então, normalmente essas pessoas recebem caixas de pérfuro cortante, que são caixinhas amarelas, e descartam na unidade. Eles recebem orientação de acordo com o fluxo da unidade que frequentam, tá? Então, ele é um resíduo que ele tem contato com o biológico,
mas ele é pérfuro cortante, então ele tem o potencial de infectar alguém caso a pessoa que fez uso dessas agulhas esteja contaminado com algo. Então, a gente, por precaução, a legislação já considera que todos estão contaminados, né? Porque não tem como a gente fazer uma análise em cada um dos resíduos, em cada paciente, isso seria muito custoso. Então, vale mais a pena a gente fazer o tratamento desse resíduo como se todo mundo tivesse contaminado. Então, essas pessoas devolvem o material na unidade de saúde de referência, que são E a gente atendidas. está ali sempre conscientizando, né? Sim, sim, eles Sempre precisam ser reforçando, orientados com frequência, sempre porque orientando. às vezes a pessoa, ela não tem essa noção, ela fala, poxa, eu não tenho nada, né? Só que se alguém for perfurado, até você ter certeza que essa pessoa não tem, você não sabe a origem, você não sabe o que aconteceu. Você vai ser tratado como uma pessoa contaminada durante um período até saber se você foi contaminado ou não. Então, muitas vezes a gente sabe que a gente não está contaminado, mas a pessoa que se acidentou num percurso aí no Sim. fluxo desse resíduo, ela não tem esse conhecimento. Então, ela passa aí por uma tratativa que é preconizada já, pode chegar a fazer tratamento com medicações, ficar fazendo inúmeros testes para saber se foi contaminado com algum tipo de vírus, sem necessidade. Então, sempre a orientação é descarte corretamente, porque você pode afetar a vida de alguém, né? Pode ser num curto prazo ou pode ser realmente num longo prazo, caso você tenha um vírus que possa ser transmitido aí. E lembrando que todas as nossas unidades têm pessoas ali capacitadas que podem estar orientando caso houver dúvida, né, desse paciente. Sim, isso mesmo. O paciente ele já recebe ali, orientação direto no primeiro atendimento, né? Se ele for iniciar um tratamento que precise, que gere esse material perfluorocortante na casa, ele é orientado dos riscos do descarte inadequado, ele é orientado a voltar à unidade. É importante a gente falar que o paciente que ele acaba tendo essas doenças crônicas, ele tem um vínculo muito grande com a instituição. Então, ele acaba tendo mais contato com a equipe de ACS, ele tem contato com a equipe de saúde da família, então ele vai e volta muitas vezes nessa unidade, e caso ele tenha dúvida, ele tem um canal aberto e ele se sente totalmente confortável de voltar. Existem pacientes ali que eles têm contato com a instituição até mais que alguns outros colaboradores, entendeu? Que alguns prestadores de serviço, por exemplo, porque ele tem um contato direto com a instituição. Então, eu acho interessante falar isso, porque as pessoas elas são orientadas, mas em caso de dúvida, elas também sabem a quem recorrer para tirar essa dúvida. Então, não existe esse ambiente de, eu não sei o que fazer, eu não sei para quem perguntar. Eles sabem que se eles não souberem, eles têm uma referência ali e eles vão buscar por essa referência. Andréia, obrigada aí pelas explicações, né? Então, assim, é um assunto que parece que todo mundo sabe, mas na verdade gera muitas dúvidas, né, no nosso dia a dia, principalmente para quem precisa fazer esse tipo de descarte. Mas quero te agradecer pela participação, pelas explicações, e lembrando que o Fala SBCD é uma produção da equipe de comunicação, e quero te agradecer imensamente pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. É sempre muito bom para mim trazer um pouco dessas informações a respeito de meio ambiente e esclarecer, porque, como você mesmo disse, a gente nunca vai trazer tudo, né? Mas aquele pouquinho que a gente já traz de novo já ajuda bastante na orientação das pessoas em geral. Perfeito. Muito Obrigada, obrigado, gente. Andréia. Obrigado você. Até a próxima. Até a Até. próxima. Tchau, tchau.